Oi, gente, eu não podia deixar de vir aqui e agradecer todo mundo que mandou. Eu recebi tantas mensagens, milhares de mensagens de apoio, de conforto. Eu queria agradecer muito. Eu acabei de gravar os vídeos, hoje é domingo. Eu acabei de gravar os vídeos da semana. Eu costumo gravar de quarta-feira, mas infelizmente na quarta-feira foi o dia que eu tive que levar minha mãe para o hospital de ambulância, então eu não consegui gravar, né? Não teve condições de gravar. Para quem me perguntou o que foi que aconteceu, não foi Covid, tá? A minha mãe, ela estava com a tireoide dela bem inchada do lado direito aqui. Começou a inchar, no meio da pandemia começou a inchar a tireoide dela. E eu acho que foi uma coisa muito mental, eu confio muito nessa questão do mental, porque ela começou a cismar, ela começou a chorar muito no meio da pandemia, ficar muito depressiva, e aí ela foi para o Google para procurar o porquê que ela estava assim. E ela encontrou que era uma disfunção do tireoide, que deixava a pessoa triste, chorosa e tal. Ela sempre teve hipotireoidismo a vida dela inteira, sempre teve um bócio um pouquinho, né, maiorzinho, normal, de quem tem problema de tireoide, já há mais de 28 anos que ela tem. E aí, a partir do momento que ela viu que poderia ser um problema de tireoide, ela começou a cismar com a tireoide dela. Então, a tireoide dela começou a inchar, 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 inchar muito. Ela desesperada, porque na cabeça dela, aqui é a família de hipocondria, como eu já falei para vocês, na cabeça dela era câncer, e era um câncer que já tinha se espalhado pelo corpo, sabe aquelas coisas? Minha mãe já teve um câncer de mama, ela teve na mama esquerda em 1996, há exatos 24 anos atrás, ela teve um câncer de mama extremamente agressivo. Pra vocês terem uma ideia, de 20 linfonodos, quando eles operam, eles tiram os linfonodos e testam para saber da quantidade do comprometimento, né? E dos 20 linfonodos retirados, 18 deram positivos. E foi um câncer extremamente agressivo que ela teve. O oncologista da minha mãe, que acompanha ela há 24 anos, falou que a expectativa de vida dos pacientes dele que possuem esse câncer é de aproximadamente 5 anos. Minha mãe já tinha tido há 24 anos. Então, ele falou que ela conseguiu se curar desse câncer. Na época, ela fez quimioterapia, fez radioterapia, tomou o tamoxifeno, né, durante 5 anos, que é uma quimioterapia oral, e ela conseguiu se curar, então não deu metástase nem nada disso. 14 anos depois, às vezes 10 anos atrás, ela teve câncer na mama direita. Mas foi um câncer novo que não tem nada a ver com o câncer que ela teve na mama esquerda. Ela teve um outro tumor. Mas foi um câncer bem besta, assim. Ela retirou também. E ela fez a quimioterapia na época que a gente chama quimioterapia branca, que é a mais light de todas. Quando foi da esquerda, ela fez a quimioterapia da vermelha e da amarela, que são as mais agressivas, né? Que pode dar até câncer de medula, tacar o coração, etc. Não teve nada disso. E aí, há 10 anos atrás, ela tirou a mama direita também, e ela foi fazer a quimioterapia da branca, a imunidade dela caiu muito, e até hoje não se sabe o que foi que aconteceu com ela, mas ela foi parar na UTI, da mesma forma, entubaram a minha mãe e me falaram que ela estava com infecção generalizada, na época. E eu achei que minha mãe fosse morrer, mas meu marido estava até em Goiás, né, nesse dia, eu liguei para meu marido e falei, volta, porque eu não sei o que vai acontecer. Bom, há 10 anos atrás, isso aconteceu. No dia seguinte, ela já estava amarrada na cama da UTI, porque ela acordou no meio da noite e falou: Eu vou me embora. Essa é minha mãe. Eu vou me embora. Quero ver quem vai me segurar. Tiveram que amarrar ela lá. Ela se recuperou, isso passou. E aí, agora, esse episódio do bócio, ela achava, porque achava que podia ser câncer, que era. No final das contas, ela fez tomografia, fez todos os exames e não era só inchaço mesmo. E aí, ela estava com a cirurgia agendada para o dia 13 de novembro, agora. Só que começou a inchar muito e o médico falou para ela: Nossa, eu não sei como a senhora está conseguindo respirar com esse pescoço inchado desse jeito, nem comer. Para que ele foi falar isso? Porque ela começou a falar: Eu estou com falta de ar. Eu estou com falta de ar, não consigo respirar. E aí, quando foi no dia 22 de outubro, eu liguei para o cirurgião dela, porque eu pensei: Gente, não vai dar para esperar mais. Do jeito que está indo, ela está com dificuldade, ela já não estava se alimentando direito por conta da depressão, ela estava muito depressiva, então ela já não estava comendo. Quando começou a inchar, ela já não conseguia comer mais nada sólido, só líquido. Então ela estava se alimentando muito mal. Ela estava ficando muito debilitada e com dificuldade de respirar. E aí eu liguei para o cirurgião dela e falei: Olha, eu acho que a gente vai ter que adiantar. Se eu não tivesse tão preocupada com ela, eu não estaria aqui ligando para o senhor. Eu não sou do tipo que fica enchendo o saco de médico. Aí ele falou: Não, então vamos adiantar para a próxima semana. Se for uma quinta-feira, vamos adiantar para a próxima quinta. Amanhã você leva sua mãe no hospital, ela passa pela anestesista, faz o exame de Covid. Na próxima quinta-feira a gente faz a cirurgia. Muito bem, isso foi no dia 23, sexta-feira.
Eu a levei no hospital, só que minha mãe tem pavor de hospital. Ela surta quando ela entra no hospital. Ela trava total. E, pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na porta do hospital, eu tinha que colocar ela numa cadeira de roda, que nem andar ela conseguia. E aí ela fez o exame de Covid, já chorando. Foi passar pelo anestesista chorando também. E eu falei para o anestesista, eu falei, o senhor não acha que tinha que ser uma cirurgia de emergência? Porque do jeito que ela tá muito debilitada, você não acha? Ele falou, o cirurgião já viu como ela tá? Eu falei, não, só falei com ele por telefone ontem. Ele falou, então liga para ele e fala para ele como é que ele tá, como é que ela tá. Aí eu liguei para ele e falei, olha, o anestesista achou melhor ligar pro senhor, porque realmente ela não tá bem. Aí ele falou, nossa, você tá me assustando, porque ela, quando eu a vi, ela não tava assim. Eu falei, mas ela piorou muito. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu não quero arriscar. Se sua mãe tá sentindo falta de ar, se ela tá desse jeito, sem nem conseguir andar, você volta com ela pro hospital, você vai internar, nós vamos operar hoje à noite. E assim foi. Ela operou à noite, eu fiquei no hospital com ela. Foi uma cirurgia até que rápida, foi 1 hora de cirurgia. Eu tinha conversado até com outras meninas que já tiveram câncer de tireoide mesmo, que tiraram a tireoide inteira, tiraram as paratireoides, fizeram esvaziamento cervical. E eu já fui preparada para isso. Eu fui preparada para o médico falar: olha, eu fiz esvaziamento cervical porque era câncer mesmo. Porque do jeito que ela estava, né? E aí, 1 hora depois, o médico me chamou no centro cirúrgico, eu fui. Ele me mostrou até a foto, ele falou: olha, não precisei tirar a tireoide da sua mãe, tirei só a parte que estava inchada mesmo, não é câncer, tá tudo bem. Agora, eu não entendo porque ela estava desse jeito, com essa falta de ar, não era para tanto, né? Ela estava muito debilitada. Eu fiquei tão assustada quando você falou comigo que eu preparei bolsa de sangue para ela, intensivista, leito de UTI, 3 anestesistas, e no final nem precisou disso. Bom, ela operou na sexta-noite, no sábado de manhã ela teve alta. Eu a levei para casa, só que ela estava já muito debilitada. E aí ela saiu com um dreninho, né? Por causa do excesso de líquido, que ele tiraria na segunda-feira. E ele falou, começa primeiro líquido, depois pastoso, depois passa a comer. E ela começou aos poucos a comer. Primeiro sopa, depois miojo, carne moída, comeu até pão. Segunda-feira eu a levei para o médico e eu falei para ele, eu falei, eu tô achando ela muito debilitada. Passa um multivitamínico para ela, porque ela tá muito fraca, ela não quer andar, ela quer ficar só em cadeira de rodas, ela tá muito insegura com tudo isso, né? E e aí ele passou um multivitamínico, ele conversou com ela, falou, dona Márcia, a senhora precisa reagir, né? Não pode ficar desse jeito, vida normal agora e tal. E ela foi, até que ela estava comendo tal, quando chegou na segunda-feira, à noite, meu pai me chamou e falou, olha, ela não está querendo comer, ela não quer comer. Aí eu fui lá e falei, mãe, como você não quer comer? Tem que comer, como é que... E ela começou a ficar com muito herpes labial, acho que por conta da imunidade dela que caiu muito. E ela não queria comer, ela falava, não, não tô com fome, não quero comer. Ela só queria deitar e dormir. Dormir, dormir, dormir. Muito cansada, um cansaço, uma falta de ar, uma coisa. E aí na terça-feira eu falei, pai, vamos ver como ela vai ficar aqui na terça-feira. Se ela continuar assim amanhã, eu vou levá-la para o hospital, não vou esperar, né, a coisa ir para frente. Cheguei até a falar com a minha tia foi lá, conversou com ela, tudo. Aí na terça-feira eu fui conversar com ela, à noite, que ela não comeu nada o dia inteiro. Eu fui lá e dei algumas colheres de sopa para ela na boca. Ela tomou meia dúzia e não quis mais. E aí ela falou para mim que ela tinha sonhado com meu avô a noite inteira. Meu avô já faleceu. Eu sonhei a noite inteira com meu pai. Ele falava comigo, eu não lembro o quê. Mas ele falava muito comigo. E, e ela pediu para deitar, para dormir. Aí no dia seguinte, eu falei, à noite eu falei, pai, amanhã de manhã vamos levar ela pro, pro hospital, porque ela não pode ficar assim sem comer, né? Vai piorando. E aí logo cedinho, 6 horas da manhã, eu chamei a ambulância, a levei pro hospital, ela estava consciente, diferentemente da outra vez, que ela foi pro hospital completamente inconsciente. Ela foi consciente pro hospital, mas muito fraca. E chegando lá, os médicos não conseguiam nem pegar a veia dela. E ela fizeram tudo quanto é exame nela, vários exames, tomografia de ponta a ponta, exame de sangue, eletro, e no exame de sangue constou uma infecção. E aí já entraram com antibiótico e o médico falou para mim, olha, eu vou colocar ela na UTI, porque ela já é de idade, tem 74 anos,
vou colocar ela na UTI, não deu nada na tomografia dela, porque minha grande preocupação era que fosse o retorno do câncer, com uma metástase, mas nunca é uma coisa assim tão... Ela tinha acabado de fazer todos os exames, passou pelo oncologista dela, que cuida dela, passou pelo mastologista, fez mamografia, fez tudo, todos os exames possíveis, tomografia inteira, tudo, ultrassom, tudo, não tinha dado nada. Mas ele refez os exames todos lá no hospital. E aí ele colocou ela no UTI, ele falou, vamos dar o antibiótico para ela, vamos continuar investigando para ver o que que é. No pulmão dela não tem nada, tá limpinho. Você falou que ela acabou de fazer exame de Covid, não é? E assim, eu fui embora com meu pai, porque eu também não queria deixar meu pai dentro do hospital, né? E no dia seguinte, na quinta-feira, na hora da visita, 1h da tarde, eu fui. Não deixei meu pai ir, porque entrar em UTI, entrar em hospital não é bom. Eu fui e logo quando... acho que é a pior coisa, né? Você fica naquela filinha para entrar, né? Dentro da UTI. Aí na hora que eu entrei, que eu já procurei o nome da minha mãe para ver qual quarto de UTI ela estava, qual leito, não encontrei. E aí já veio a médica e falou, você é parente de quem? Eu falei, ela falou que você é dela. Eu falei, filha. E ela falou, olha, sua mãe estava com uma insuficiência respiratória, assim, uma respiração ofegante, nós achamos melhor entubá-la. E nós entubamos, só que por cerca de 11 horas da manhã ela teve uma parada cardíaca de 5 minutos. Nós reanimamos a sua mãe, ela voltou, para grande surpresa nossa, porque uma pessoa da cidade normalmente não volta depois de 5 minutos de parada cardíaca, ela voltou. Ela teve outra parada cardíaca de 3 minutos, depois uma outra parada cardíaca de 1 minuto, e agora ela está estável. Né? Ela está com uma dose de adrenalina, se não me engano, que ela falou. Está estável, e eu perguntei para ela o que ela achava, ela falou, a gente não tem como saber, pode ser que ela tenha outra parada cardíaca, a gente não consiga restabelecer, né? E eu perguntei para ela se eu já devia preparar meu pai, ela falou que sim, que era bom, e que eles continuavam procurando para saber o que podia ser, porque nos exames dela não apresentava, a não ser a própria uma infecção mesmo, uma infecção do tipo generalizada. E aí eu perguntei se eu podia vê-la, eu fui. E na hora que eu olhei para ela, eu tive a nítida sensação que ela não estava mais ali. Porque são aqueles aparelhos que respiram pela pessoa, né? O batimento cardíaco, mas eu olhando para ela, eu vi que ela não estava ali. Que os médicos estavam fazendo de tudo para mantê-la viva, mas ela estava presa naquele corpo, mas ela não estava ali. E aí eu tive aquela conversa, que acho que é a conversa mais difícil, né? Que eu falei para ela, desculpa, que se ela quisesse ficar, ela reagir. Mas se ela não quisesse ficar, se realmente ela quisesse ir embora, não tinha problema. Que ela podia ir. Que eu estava bem, que eu ia ficar bem. A netinha dela ia ficar bem. O marido dela ia ficar bem. Que tudo bem. Estava tudo bem. Que ela podia ir, que ela tinha que fazer aquilo que ela queria fazer. Que se ela quisesse ir, peraí, pode ir. Né? Se o vovô já estava conversando com ela, a vovó, assim, a irmã dela que já faleceu, meu irmão que já faleceu também. De repente, se ela quisesse ir, né? Ter outras experiências, fazer outras coisas, para ela ir tranquila. Pra ela ir tranquila que eu ia ficar bem, estava tudo bem. E como sempre na minha vida, né, nada é tão dramático, porque sempre tem um ponto cômico da história. Quando eu entrei no quarto que ela estava de UTI, né, tinha um senhor ao lado dela com oxigênio também, tal, mas ele estava acordado. Eu entrei, parei, fiquei olhando para ela, o senhor ficou assim olhando para mim, assim, ó, de rabo de olho. Aí ele falou assim para mim, você é o anjo da morte que veio me levar, né? Aí eu olhei para ele, eu falei, eu tô tão medonha assim, o senhor achar que eu sou o anjo da morte? Eu falei, não, ainda não é a sua vez, falei para ele, não sou anjo da morte não, sou só a loira do banheiro. E mas mesmo assim ele ficou me olhando, né? Ele deve ter achado que eu era anjo da morte, né? Porque quando foi à noite, minha mãe faleceu, 11 horas da noite, ele falou, tá vendo? Era ela mesmo, anjo da morte. Quando foi 11 horas ela faleceu, eles me ligaram, eles falaram que se acontecesse alguma coisa eles ligariam. E eu, na quinta-feira à tarde, eu ainda atendi as pessoas quando eu voltei, atendi as consultorias, atendi as UTIs,
continuei o trabalho, porque eu vivo aquilo que eu falo aqui, de verdade. Não é que eu falo uma coisa e faço outra, não. Quando o pior acontece com a gente, e acontece, como aconteceu comigo, eu tenho a noção que a minha vida é uma pizza, que nem eu falo, que cada fatia é uma área da minha vida. Então eu estava com uma área da minha vida familiar, com um problema gigante, muito segura, com muito medo, mas as outras áreas da minha vida estavam andando. Eu tenho uma filha, eu tenho marido, eu tenho pai, eu tenho funcionários, eu tenho uma empresa. Então eu tinha que continuar fazendo as coisas, porque a gente também não sabe quanto tempo a pessoa tem, a gente fica meses assim, né? Então eu falei, eu vou cumprir com as coisas que eu preciso cumprir, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. E assim foi, eu atendi até uma médica à tarde, e no final da tarde eu falei para ela, eu falei, minha mãe tá no TI, tem 3 paradas cardíacas, eu tô aqui falando com você. Então, a vida continua, as coisas continuam acontecendo. A gente não pode parar a nossa vida por conta de um problema, por mais sério que ele seja. A gente tem que continuar dando andamento nas outras coisas, porque senão esmerdeia tudo, né, gente? Então, quando foi meia-noite, eu fiquei com aquele celular. Onde eu ia em casa, eu ia com o celular. Porque eu estava sentindo que ia me ligar. Eu sabia que ia me ligar. Minha pressão estava altíssima. Estava 16 por 11, minha pressão. Nervosa que eu tava. E aí, quando foi meia-noite, pouquinho, na hora que eu sentei na sala, o telefone tocou, era uma ligação retida. Meu marido, ele já parou ficando pra minha cara, já me deu a mão, eu atendi, eles já falaram que era da casa de saúde. E aí eu já sabia. E aí falaram, a doutora quer que você venha aqui com a acompanhante, porque ela quer falar sobre o estado de saúde da sua mãe. Eu falei, ela faleceu, né? Ela falou, eu prefiro que você venha aqui. Eu já sabia. Aí eu fui para lá, não avisei meu pai, porque já era mais de meia-noite, eu supus que ele estivesse dormindo, eu queria que ele descansasse, né? E eu nessas horas, acho que eu tiro força não sei da onde. Então eu fiz tudo na madrugada, né? Eu fiz toda a liberação do corpo, certidão de óbito, a temporária que eles fazem. Fui para ver a parte toda de caixão, flores, roupa. é, o velório dela foi no Memorial, que é o cemitério vertical, não sei se vocês já ouviram falar, que é muito bonito, e ela queria ser cremada. Eu tinha me falado da outra vez, há 10 anos atrás, ela falou para mim, eu quero ser cremada, e por favor, faça uma maquiagem em mim, que eu não quero parecer um fantasma, uma penada. Então, fiz a tal da maquiagem que pediram, né? Ela pedi para fazer maquiagem, então fez a maquiagem, ela ficou. E no dia seguinte, que você tem que fazer a liberação do corpo, eu estava com muito medo de vê-la no caixão pronta. Não sabia qual que ia ser a fisionomia dela. E para minha surpresa, ela estava com uma fisionomia muito tranquila. Parecia que estava sorrindo, gente. Sério. Estava calma, tranquila, serena. E eu olhei aquilo me deu uma paz tão grande que eu falei, ela fez o que ela queria. Ela realmente ela queria ir, ela descansou, olha a fisionomia dela, maravilhosa, né? E eu achei maravilhoso também porque as rugas desapareceram, né, gente? A coisa ficou perfeito o rosto dela. Enquanto o senhor maquiava ela, né, eu fui até conversando com ele, né, ele se aposenta mês que vem, uma simpatia. E eu fui olhando e falei, gente, alguém tem que inventar um cosmético que faça isso, porque o rosto ficou maravilhoso. E aí fomos lá para o memorial, teve o velório, a família da minha mãe toda, que os irmãos dela são pessoas de idade, são mais velhos que ela, e vieram também, que até me surpreendeu, porque a gente está no meio de uma pandemia e família de hipocondríaco, você sabe como é que é, né? Todos eles vieram e foi tudo muito tranquilo, houve a cremação e agora a vida que segue, né? A gente fica. eu- é, são cenas muito traumatizantes, mas vai passar. Vai passar. Eu acho que eu estou reagindo melhor do que eu esperava. Acho que porque eu entendi que realmente ela queria isso, que realmente era o momento dela. Ela não sofreu, a médica garantiu isso, que ela não sofreu. Então, a partir de amanhã, vocês vão me ver a Maria Fernanda de sempre. Porque acho que ela iria odiar se me visse mal, chorando, sem fazer as coisas que eu tô acostumada a fazer. Ela ia ficar muito brava. Então, a partir de amanhã, ainda bem que eu deixei pra gravar agora, a hora do cafezinho, depois que eu já gravei os outros vídeos, né, gente? Senão a maquiagem vai pro saco. A partir de amanhã, tudo volta ao normal, os vídeos, os atendimentos, a minha
secretária do lar, uma das minhas funcionárias, ela perdeu o filho dela ano passado. E eu falei para ela, tire o tempo que você quiser. Se quiser ficar um mês, 2, 3 em casa, fique. Ela me surpreendeu, ela veio para cá no dia seguinte do enterro do filho. E eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, eu prefiro vir, eu prefiro trabalhar, eu prefiro estar aqui conversando com vocês, fazendo as coisas, do que ficar em casa. E realmente é verdade, né? Eu tô chorando agora para vocês porque eu tô contando para vocês, então, obviamente, eu fico relembrando, isso me abala, mas eu já tô bem, o meu pai também tá bem, e a tendência é as coisas irem caminhando mesmo, tá, gente? Então, agradeço muito, a partir de amanhã, tudo normal, vídeo normal, vocês vão até se surpreender, falar, nossa, a Fernanda já tá rindo e brincando em menos de uma semana que a mãe faleceu, mas que as outras áreas da minha vida também são importantes para mim. Eu tenho vocês que também são muito importantes. Eu sei que eu tenho muita gente para ajudar, muita gente para dar conforto, muita gente para fazer bem ao coração. Então isso também me faz bem. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e obrigada por todas as mensagens.